Dentro do urbanismo culturalista, temos o grande urbanista da época, Howard. Ebenezer Howard nasceu em 29 de janeiro de 1850 e faleceu em 1º de maio de 1928. Howard nasceu em Forest Street, cidade de Londres. Influenciado, em parte, por um tio agricultor, Howard emigrou com 2 amigos para a América. Ele foi para Nebraska e, depois que seus esforços agrícolas fracassaram, descobriu que não queria ser fazendeiro. Ele então se mudou para Chicago e trabalhou como repórter para tribunais e jornais. Em 1876, ele estava de volta à Inglaterra, onde encontrou um emprego na empresa Hansard, que produz o registro oficial literal do parlamento, e passou o resto de sua vida nessa ocupação. O tempo que passou no parlamento o expôs a ideias sobre reforma social e ajudou a inspirar a ideia que logo o tornaria famoso, a criação da cidade-jardim. Foi o meio social dos anos 1800 que levou Howard a considerar os problemas sociais da época e a tentar encontrar alternativas. Ele não gostava de maneira como as cidades modernas estavam se desenvolvendo, e por isso pensava que os indivíduos deveriam viver em lugares que combinassem aspectos da cidade e do campo. Em 1898, Howard ficou conhecido por sua publicação Tomorrow, A Peaceful Path to Real Reform, a descrição de uma cidade utópica na qual as pessoas vivem em harmonia com a natureza. Em 1899, Ebenezer Howard fundou a Garden City Association, hoje conhecida como a Townhouse Country Plan Association, a entidade filantrópica ambiental mais antiga da Inglaterra. Em 1902, seu livro foi republicado como Garden City of Tomorrow, ou Cidade Jardins do Amanhã. Neste livro, Howard retrata sua visão de um urbanismo mais qualificado, oferecendo uma visão de cidade livre de subúrbio. Segundo ele, a cidade é o lugar do crescimento, do desenvolvimento social. A cidade possui mais locais de entretenimento, oportunidades de emprego com salários altos, inovações e equipamentos públicos. Porém, é afastada da natureza, os aluguéis são altos, as jornadas de trabalho são excessivos e o ar é poluído e o saneamento é precário. Por outro lado, temos o campo, que tem o privilégio da beleza da natureza, ar fresco e aluguéis baixos. Porém, falta entretenimento, as jornadas de trabalho são longas com salários baixos, a agricultura é incerta devido ao tempo, gerando desemprego. Então, Howard se questiona: para onde as pessoas irão? Assim surgiu o famoso diagrama dos 3 imãs, onde Howard junta o melhor dos 2 mundos, a cidade e o campo, criando a cidade-jardim. Segundo Lewis Mumford, no século XX, 2 grandes novas invenções tomaram forma diante dos nossos olhos: o avião e a cidade-jardim, ambos presságios de uma nova era. O primeiro deu ao homem asas e o segundo prometeu-lhe um lugar melhor, para habitar quando descesse a terra. A proposta de Howard se tratava de um diagrama de relações, espaços e usos. Ele propõe mais do que a harmonia entre homem e natureza. Ele apresenta toda uma política para a manutenção do equilíbrio social. A ideia da cidade-jardim surgiu da necessidade do homem de desfrutar ao mesmo tempo da sociedade e da beleza da natureza, mantendo uma combinação saudável, natural e econômica de cidade e campo, que foi ameaçado pela sórdidas condições da urbanização das camadas populares inglesas durante o século XIX. Planeja não só as formas, as funções, os meios financeiros e administrativos de uma cidade ideal, sadia e bela, mas principalmente um processo para satisfazer as massas e controlar sua concentração nos centros metropolitanos. Propôs que a sociedade fosse reorganizada com redes de cidades-jardins, que quebrariam o domínio do capitalismo e levariam ao socialismo cooperativo. Propôs a criação de novas cidades suburbanas, de tamanho limitado, planejadas com antecedência e cercadas por um cinturão permanente de terras agrícolas. Seu livro resultou na fundação do movimento da cidade-jardim e na construção da primeira cidade-jardim, Letchworth Garden City, iniciada em 1903, a qual Howard confiou a execução aos arquitetos Parker e Ewing, que veremos a seguir. A segunda foi Ewing Garden City, de 1920, e o movimento influenciou o desenvolvimento de vários subúrbios modernos em outros países, como Forest Hill Garden, projetado por F. L. Olmsted em 1909, Redburn em 1923 e as cidades do Suburban Residence Program da década de 1930.
A cidade seria construída no centro de 2.400 hectares, ocupando 400 hectares em forma circular com raio de 1.130 metros. Com um centro público atravessando a cidade do centro à circunferência, dividindo-a em 6 bairros, todos arborizados. A população seria de cerca de 30.000 pessoas, sendo 2.000 no campo. Seria cortada por 6 bulevares de 36 metros, uma avenida central com 125 metros de largura, formando um parque. O centro é reservado um jardim e em volta os maiores edifícios públicos, sede da Câmara Municipal, sala de concertos, teatro, biblioteca, museu, galeria de arte, hospital e etc. Além do Palácio de Cristal, um espaço fechado, grande e funcional, sendo um mercado para a venda de produtos diversos e um jardim de inverno, proporcionando aos ingleses, durante o longo período chuvoso, um lugar para recreação. As escolas públicas, igrejas, quadras de jogos e jardins ficam localizadas na Avenida Central, de 125 metros de largura, e mais 5 quilômetros de comprimento, formando uma cruz. A maioria das casas são em forma de anéis, concêntrico, dando frente para as vias que convergem para o centro da cidade. Na borda da circunferência da cidade se encontram as indústrias, lojas, mercados e depósitos, no intuito de facilitar a carga e descarga de materiais e produtos. As indústrias ficariam na periferia ao longo da linha férrea, facilitando o escoamento da água à produção. A área agrícola seria constituída por fazendas, cooperativas ou particular. Na cidade-jardim, o solo urbano é socializado e o lucro obtido pelo loteador vem das cotas pagas mensalmente. Ninguém se torna proprietário de sua casa, loja, indústria. Isso se dá pelo arredondamento. Agora vamos falar sobre 2 urbanistas que foram de fundamental importância para a formação da cidade de Jardins, começando por Raymond Unwin. Unwin nasceu em Rotherham, Yorkshire, em 2 de novembro de 1863. Seu pai vendeu um negócio familiar que tinham na cidade natal e mudaram-se para Oxford, onde Unwin estudou. Em 1884, ele trabalhou como engenheiro aprendiz para Staveley Iron and Coal Company, perto de Chesterfield. Nessa época, observando as duras condições de vida e trabalho dos operários da empresa, Unwin começa a interessar-se pelas questões sociais. Inspirado pelas palestras e ideias de John Ruskin e William Morris, ele passa a aderir ao socialismo como uma alternativa às desigualdades capitalistas. Em 1885, ele se mudou para Manchester e tornou-se secretário da Liga dos Socialistas. De Morris, ele escreveu artigos para o Jornal da Liga e até participou de comícios e atos públicos de propaganda socialista. Neste período, Unwin se tornou um amigo próximo do filósofo socialista Edward Carpenter, e juntos chegaram a desenvolver uma pequena comuna em Millthorpe, perto de Sheffield. Em 1887, ele retornou ao trabalho na Staveley Iron, agora já como engenheiro, trabalhando no desenvolvimento das vilas para os trabalhadores mineiros. Em 1893, ele se casou com a irmã de Barry Parker, Ethel. Com Parker, formou-se uma parceria em 1896, com sede em Buxton, Derbyshire. Os parceiros preferiram o estilo vernacular simples e logo aderiram ao movimento Arts and Crafts, e seu objetivo nos projetos era de melhorar os padrões de habitação para as classes trabalhadoras. Eles também eram membros da Aliança dos Trabalhadores de Arte do Norte e eram amigos íntimos de Edgar Madeira, o primeiro expoente do Arts and Crafts no norte da Inglaterra, e um dos membros fundadores do grupo. Suas maiores realizações conjuntas foram a Cidade de Jardins. A primeira foi em 1902, quando planejaram a cidade modelo de New Earswick Village, perto de New York. Um ano depois, projetaram a primeira cidade-jardim para Ebenezer Howard, Letchworth. Em 1911 e 1914, Unwin ocupou a cadeira de Planejamento Urbano na Universidade de Birmingham. Ainda no ano de 1914, foi nomeado inspetor-chefe do Planejamento Urbano do governo local de Board. Durante a Primeira Guerra Mundial, dirigiu a divisão de habitação do Ministério das Munições e Provisões, tendo a oportunidade de projetar as cidades que cresciam ao redor das gigantescas indústrias de armazenamento.
Posteriormente, ocupou o cargo de arquiteto-chefe de habitação do Ministério da Saúde. Em 1922, tornou-se consultor do Plano Regional de Nova York. Finalmente, Unwin se aposentou do serviço público inglês em 1928 e entre 1929 e 1933 atuou como conselheiro técnico do Comitê de Planejamento de Londres e de 1931 a 1933 foi presidente do famoso Instituto Real dos Arquitetos Britânicos, quando recebeu o título de Sir da coroa inglesa. Trabalhou ainda como consultor do presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, no New Deal, série de programas socioeconômicos implementados naquele país entre 1933 e 1937 para superar a Grande Depressão que o país atravessava desde a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Em 1936 foi nomeado professor da Columbia University, cargo que ocupou até morrer em Lyme, Connecticut, enquanto visitava sua irmã. O próximo urbanista que iremos falar é Richard Barry Parker. Parker nasceu em Chesterfield em 1867, filho de um gerente de banco. Ele estudou no Simon's Atelier de Arte, em Derby, e o estúdio de George Faulkner, em Altrincham. Em 1891, ele projetou seu primeiro grande projeto em Buxton, tendo ali projetado 3 grandes casas para seu pai. Em 1896, Parker entrou em parceria com Raymond Unwin, que era meio primo de Parker e também casado com sua irmã Ethel, desde 1893. Uma de suas primeiras comissões em parceria com Unwin foi projetar e construir uma grande casa de família em Clayton, Staffordshire, para um fabricante local de cerâmica, Charles Frederick Goodfellow. Terminando o projeto em 1899, a casa deu-lhes a oportunidade de experimentar e incorporar muitos recursos internos e externos, fazendo com que eles aprimorassem suas técnicas no movimento Arts and Crafts, o que eles eram grandes expoentes. Eles aplicaram os conceitos do movimento Arts and Crafts a diversos de seus projetos, desde casas de repouso a moradias destinadas a classes trabalhadoras. Em 1902, eles foram convidados a conceber um modelo de aldeia urbana em Nova York, perto de Urswick, para Joseph e Benjamin Seaborn. E no ano seguinte foi-lhes dada a oportunidade de participar na criação de Letchworth, a primeira cidade-jardim baseada nos princípios de Ebenezer Howard, que estava pessoalmente envolvido no projeto. Eles abrem um escritório em Letchworth e desenham cerca de 275 habitações e vários edifícios públicos na cidade, creditados à parceria Parker e Unwin. Em maio de 1914, a parceria de Parker e Unwin foi dissolvida devido a Unwin cada vez mais envolvido com seu trabalho no setor público. Parker continuou sua prática em urbanismo, dando assessoria ao governo de Porto, em Portugal, em 1915 e em São Paulo, Brasil, em 1917 a 1919. Nesse período, ele trabalhou no projeto e implantação dos bairros paulistanos Jardim América, Alto da Lapa, Pacaembu e Butantã. Morreu em Letchworth em 1947, com a idade de 79 anos. Agora vamos falar sobre a Letchworth Garden City, que foi a cidade-jardim criada pelo Unwin em parceria com o Parker. A cidade de Letchworth Garden City está localizada no distrito de Hertfordshire, na região leste da Inglaterra, com uma população de 33.249 habitantes, segundo o censo de 2011. O nome da cidade é tirado de uma das 3 aldeias cercadas. A terra usada foi comprada pelos Quakers, que pretendiam cultivar a área e construir uma comunidade Quaker. A cidade foi projetada por Raymond Unwin como uma demonstração dos princípios estabelecidos por Ebenezer Howard. Procurava criar uma alternativa à cidade industrial, combinando o melhor da cidade e do campo. Nessa cidade também é onde foi criado o primeiro famoso e conhecido roundabout, no ano de 1909 no Reino Unido. O roundabout são os conhecidos por aqui como rotatória, que sai por várias direções. Como uma das primeiras cidades novas do mundo e a primeira cidade-jardim, influenciou o mesmo modelo para várias cidades ao redor do mundo.
Em 1903, a Garden City Pioneer Company é estabelecida com o objetivo de criar a primeira cidade-jardim. Depois de analisar uma série de lugares, a empresa compra 3.818 acres de terra perto de Letchworth. A cidade de Howard se torna realidade. Em 1904, arquitetos e urbanistas Raymond Unwin e Barry Parker são consultados para começar a planejar a cidade no centro do estado de Letchworth. Seu foco é a criação de um empreendimento com moradia melhor e mais acessíveis para os pobres, áreas para a indústria, para o melhor, as oportunidades de emprego e espaço verde aberto, a um parque para recreação. Parker e Raymond Unwin, em 1863 até 1940, engenheiro e arquiteto, em conjunto executaram o projeto da cidade-jardim de Letchworth.